senhor acredita que, como senador, vai ter a mesma facilidade para tirar do papel projetos importantes, como o senhor fez como governador, prefeito, genéricos, antifumo? É menos. É menos, né? Parlamentar. Mas eu tive uma vida parlamentar no Congresso muito ativa. Eu consegui até tirar algumas coisas do papel sem estar no governo, como foi o caso da criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, financiando o seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego estava na Constituição de 46, eu acho, muito antiga. Foi renovado na Constituição de 88, mas não existia, porque não tinha dinheiro. Então nós criamos uma fonte de financiamento e passou a operar, né? Ou seja, você pode fazer coisas no Legislativo que têm um peso, muita importância. Claro que o Executivo é o que vai executando, mas o Legislativo é fundamental. Eu tive na Constituinte, entre os parlamentares que apresentaram o maior número de emendas, digamos mais de 200 emendas, eu fui o que teve maior índice de aprovação, de longe, através de um ativismo, né? Porque você tem que ter ativismo nisso, ter a proposta, ter a razão, saber persuadir, conversar com todo mundo. E mesmo como deputado, eu fui quem aprovou o maior número de projetos de origem parlamentar. Que não veio do Executivo. A maioria dos projetos são do governo, que viram lei. São poucos os de parlamentares. Eu devo ter aprovado talvez uns 15% de tudo que o Congresso aprovou de iniciativa parlamentar. Então eu sempre tive vida parlamentar ativa, né? E você tem também, por outro lado, um papel político, que às vezes no Executivo você não pode ter, né? Sei lá, eu fui prefeito de São Paulo, eu não vou ficar entrando em conflito com o governo federal. Não pode, porque você tem que cooperar. A população não gosta disso. Ninguém gosta de eleger um prefeito, um governador, um presidente da República que vai ficar polemizando com os outros poderes. O povo quer cooperação em seu próprio interesse, e tem razão. Agora, você no Congresso está muito mais livre para isso, para poder apresentar ideias, propostas, etc. E eu tenho propostas para o Senado, para a ação legislativa, que eu tenho certeza algumas nós vamos emplacar. Cita algumas, governador. Olha, para completar a questão que eu dizia para o Mulete, a coisa de reforma política. Um ponto para mim é o horário eleitoral. Quer baixar custo de campanha? Tira esse horário eleitoral. Entende? Em geral, no Brasil, o pessoal fica preocupado com o financiamento de campanha. Não é que não deva prestar atenção nisso, mas tem que prestar atenção em quanto custa. Tá certo? Porque o custo exerce uma pressão. Claro. E não adianta você dizer, eu vou fazer diferente. Você perde. Se vai lá um programa super bem produzido, né, você perde. Porque o outro faz, você não faz, né? E financiamento público é o único tema nesse sentido. Não, eu não estou a favor de financiamento público. Não, que quase ninguém. Porque você vai tirar dos impostos. Quer dizer, tira. E vai continuar o paralelo. Continua no Brasil, o paralelo. Imagina. Não vai acabar o financiamento privado, só que ele vai ser clandestinizado. Claro. Agora, segunda proposta, e aí uma coisa concreta, é o voto distrital, que é outra coisa que barateia campanhas imensamente e aumenta a representatividade dos parlamentares. Você veja, hoje, um deputado federal em São Paulo disputa o voto junto a 31 milhões de eleitores. É uma loucura. Ontem eu fui a Caraguatatuba, no litoral, a Ilhabela. Né? Outro dia eu fui a Prudente. Tem candidatos que estão disputando em Presidente Prudente e na Ilhabela, você acredita? Não é possível. Imagina quanto custa isso. E é uma correria. Né? Pois bem, se tivesse o distrital, isso não estaria acontecendo. O distrital, você divide o Estado em distritos, cada um elege o seu deputado. É difícil aprovar hoje. Por quê? Porque mexe com os interesses de reeleição dos deputados. Claro. Mas então, a minha estratégia é outra. Vamos começar a fazer isso com vereadores, inclusive para a próxima eleição municipal. Pegamos municípios de mais de 200 mil eleitores, ou seja, aqueles que têm segundo turno, que em geral têm televisão própria, etc. E vamos fazer o voto distrital aí. A resistência é menor, porque eles não são eles que estão lá votando. Claro, claro. Tá certo? Segundo, a influência deles nos parlamentares, nos deputados, é menor. A influência grande sobre os deputados são municípios menores, que aí ele tem voto. Você pega uma cidade como São Paulo, sabe, mesmo Campinas, terra etc. de ninguém, né? A influência dos vereadores nos deputados é mínima. Então, isso pode ser feito por lei, por projeto de lei. Eu estava fora do Congresso, eu fiz um projeto de emenda constitucional. Dei para o Jutaí Magalhães, da Bahia, deputado. Ele apresentou, não andou.
Depois dei para o Aloysio Nunes, quando o Aloysio foi eleito. E ele concluiu com a assessoria do Senado que podia ser projeto de lei. É incrível isso. Então eu vou retomar isso e vou fazer uma campanha. Sabe o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui pedir assinaturas. Vamos fazer milhões de assinaturas, porque isso barateia a campanha e melhora a representatividade. Você percebe? Na Vila Prudente, na capital, nós vamos ter 2 ou 3 vereadores, porque você divide a cidade em 55 distritos, tem 55 vereadores, dá mais ou menos 150 mil eleitores cada um, que já é potável. Já dá para você fazer uma campanha quase... Né, e o sujeito vota em alguém que é mais próximo. E depois vai controlar. Claro. E você garante a representatividade. Vota em alguém que lhe é mais próximo. Eu citei Vila Prudente porque tinha aí alguns períodos que não tinha nenhum vereador de lá. Não tem. Às vezes você tem grandes regiões da cidade que não tem vereadores. Não estão representados. O vereador que saiu de lá não teve bala, não teve força, etc. E também aquele que se elege não tem um compromisso específico. Esse é um projeto importante. Certo. Muito bacana. Tem outro que é interessante, é o da nota fiscal brasileira. Vocês lembram que eu fiz em São Paulo a nota fiscal paulista? É uma coisa boa. Eu, em geral, eu vou pouco. Se a economia dependesse do meu consumo, está perdida, porque eu consumo pouco. Mas às vezes vou à confeitaria, por exemplo. Eu estou na fila, eu não levo o CPF e também não memorizei. Eu decidi que eu não vou gastar neurônios memorizando número de telefone, CPF, RG, etc. É CPF e RG é importante, gente. Mas eu não memorizo, não adianta. Então, eu não levo comigo para não perder, porque eu também sou avoado, distraído para papéis. Então, estou na fila, ou eu ofereço para a moça do caixa, ou ofereço para alguém que está atrás de mim. E o pessoal aceita e começa a elogiar a nota fiscal. Sim. Né? Aí eu digo, escuta, e quem fez a nota fiscal? Pergunto. Ninguém fala nada. Ninguém sabe. Fico em dúvida. Fui eu que fiz. Dá vontade de escrever isso. Né? Mas a nota fiscal funciona bem para devolver impostos estaduais. Por que não devolver os federais também? Claro. Você tem IPI, PIS e COFINS. Para o governo federal é negócio, porque você aprimora a arrecadação. Nós ganhamos receita em São Paulo com a nota fiscal. Claro. Você diminui a carga tributária individual, mas pega a sonegação. Você torna o sistema tributário mais eficiente. Essa é outra proposta. Uma terceira é a da saúde. A saúde está mal no Brasil. Está mal por 2 motivos. Piora na gestão, grande piora na gestão. Né? Nomeação política, troca-troca, corrupção. O que tem de pior hoje em matéria de devastação aconteceu na máquina federal da saúde. Por outro lado, falta dinheiro, porque o governo federal encolheu a sua parte, o seu gomo na laranja do gasto, a sua fatia no bolo de despesas da saúde. Era 53% quando eu era ministro e hoje é 44%. É uma diferença que em dinheiro, moleque, significa 28 bilhões de reais por ano. Então eu vou fazer um projeto de lei, não precisa ser Constituição, que aí é mais fácil, recompondo essa participação em 5 anos, porque você só pode fazer gradualmente. Esse encolhimento é o que está por trás do drama das santas casas, das prefeituras. E você sabe que às vezes dá pena dos prefeitos, de cidades médias, pequenas, porque eles são a autoridade visível. Se a coisa vai mal, quem leva? Cai em cima. A população bate no prefeito, que é a principal autoridade próxima. Né? E, na verdade, eles estão recebendo menos. Programas como o Programa de Saúde da Família, SAMU, essas UPAs, a contrapartida federal diminuiu ou não existe. E eles têm lá que bancar.